Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CEDEP Talks. A live de hoje inaugura esse espaço de debates e partilha de conhecimento numa iniciativa do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, o CEDEP, entidade da sociedade civil fundada em 1984, que tem aí como propósito promover a cidadania plena ao estimular a consciência crítica e também participativa. Nesta nossa live inaugural do CEDEP Talks, vamos discutir um tema muito oportuno, considerando aí que estamos em período de campanha eleitoral. Vamos discutir o tema eleições, um olhar sobre o passado e um olhar para o passado para não repetirmos os erros. Para abordar essa temática, recebemos o cientista social José Elias Domingos. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, tem licenciatura pela Universidade Estadual Paulista, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás. É pesquisador na área de Sociologia Política, com ênfase em juventude e participação política. Também faz parte da sua área de conhecimento de pesquisa, partidos políticos, comportamento eleitoral. Zé Elias também é professor desde 2000 e atualmente leciona Sociologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no campus de Goiânia. Ele também coordena o Observatório Juventudes na Contemporaneidade e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Sociologia do CNPq. Olá, Zé, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo ao CEDEP Talks. Olá, Clivonei, olá a todos e todas que estão assistindo a gente aí. É uma satisfação estar participando desse projeto de vocês. Parabenizo pela iniciativa, uma excelente iniciativa, né? Criar esses canais, fomentar canais de interatividade, comunicação e não somente produção de conhecimento, mas difusão de conhecimento. Isso é muito importante. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua audiência e também lembrar que você pode enviar comentários e também perguntas, até porque nós estamos ao vivo pelas redes sociais. Mas se não conseguiu acompanhar em tempo real a nossa entrevista, pode depois acompanhar, até porque o nosso bate-papo vai ficar gravado nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Bem, vamos lá, Zé, sem mais delongas, vamos iniciar nosso bate-papo. Num primeiro momento, Zé, eu gostaria que você traçasse para a gente, no seu ponto de vista, nós estamos aí há poucas semanas das eleições municipais de 2020. Queria que você fizesse um panorama geral da conjuntura política eleitoral brasileira. Vamos lá. É uma pergunta difícil, uma pergunta bem aberta, né? Uma pergunta ampla. Quando a gente vai debater política eleitoral, Clivonei, é até bom deixar claro isso, que a gente não pode se dissociar do debate sobre o que significa democracia, tá? Isso é muito bom falar. Então, eu sempre afirmo que a gente não pode pensar que não existe democracia quando a gente não reconhece que tudo já está pronto. Então, a gente precisa sempre tentar entender que a história da democracia, ela é essencialmente a história da inclusão de mais sujeitos. Tá? Então, a gente vai analisar períodos eleitorais, a gente vai analisar as clivagens partidárias, as dinâmicas dentro dessa arena política que muitas vezes é tumultuada. Então, a gente tem que tentar sempre atrelar e entender que ter como ideal a realização da universalidade concreta dos projetos de emancipação é fundamental. Tá? Então, o panorama político brasileiro, ele é um panorama político que ele é muito, assim, mas ele é muito reflexo de uma dificuldade histórica que o Brasil teve de processo de aprendizagem sólida de autogoverno representativo. O que é isso? A democracia brasileira é uma democracia ainda em fase de construção. Ela não é uma democracia lapidada, não é uma democracia consolidada. Eu invoco um pouco
uma obra até seminal para a gente entender o que é essa democracia representativa, né? Da representatividade, de você eleger alguém enquanto agente público para lhe representar no trato, né, dos debates na esfera pública sobre decisões importantes. Eu invoco o Alex de Tocqueville, né? Francês Alex de Tocqueville, que ficou 9 meses nos Estados Unidos, né? E dessa viagem saiu um livro maravilhoso, A Democracia na América. Ele foi publicado em 1835, e ali deu-se o pilar do que seria o ideal de democracia representativa, que a gente buscou se inspirar muito quando a gente estava se consolidando por meio da Proclamação da República, em 1889, dia 15 de novembro. Aliás, só lembrando que a eleição do primeiro turno esse ano vai ser justamente dia 15 de novembro de 1889. Né? Então, o Brasil ele teve muita dificuldade de respirar ares democráticos, sabe? Nós tivemos muitos momentos de interrupção democrática. Isso dificultou um pouco a gente ter uma personalidade, uma faceta de uma democracia consolidada. Só a título de exemplo, se a gente for pegar nos 3 primeiros séculos, desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil, o Brasil ele foi administrado por governadores gerais, vice-reis, capitães gerais, juízes, magistrados e burocratas portugueses que não tinham muita importância. A primeira eleição no Brasil, a primeira eleição de fato no Brasil, deu-se quando foi ter a escolha dos delegados que representariam o país nas cortes convocadas em Lisboa, logo após ali a Revolução Portuguesa de 1820, tá? Então, essa eleição foi a primeira eleição, ou seja, nós ficamos tanto tempo sem sequer debater profundamente a inclusão das pessoas na participação popular, tá? Então, durante todo o século XX, o que a gente viu no Brasil eram efeitos irregulares, eram momentos irregulares de não consolidação democrática, tá? Então, a gente tinha eleições regulares, mas não necessariamente eram eleições democráticas. E isso é legal fazer essa retrospectiva, porque se a gente pega de 1889 até 1930, então era chamada República Velha, a República Oligarca, né? A República do Café com Leite, ou a República dos Coronéis. Aliás, o Brasil, o nosso país é tão curioso porque ele começou com um golpe. É curioso porque parece que o Brasil respira golpes, né? Nós tivemos um muito recentemente, e aí tem gente que insiste em falar que não foi golpe. Enfim, nós tivemos um golpe para instaurar justamente a República. Aí nós tivemos, em 1930, a Era Vargas, que interrompeu-se com o Estado Novo, né? Um período ditatorial, de 1937 até 45. De 45 até 64, nós tivemos a chamada República Populista, né? E que foi um período de efervescência política no Brasil, de certa forma. Aí tivemos uma interrupção novamente, 64 até 85, então tão somente em 85 a gente começou a ter uma abertura lenta e gradual. Então, por que eu fiz esse panorama que ele é importante a gente entender? Porque a conjuntura política atual, ela é um pouco daquilo que a gente diz, é uma conjuntura que ela reflete muito as dificuldades que a gente tem de consolidar, de afirmação democrática por meio de problemas de disrupção. Nós temos problemas políticos de disrupção que, às vezes, eles saem da toca, né? Eles surgem e batem de frente com a necessidade que a gente tem de afirmação categórica da Constituição de 1988. Tá? Então, assim, desde 1988, a gente não vive um momento tão turbulento em termos de conjuntura política no Brasil. É bom afirmar isso. Nós nunca tivemos um momento tão turbulento na conjuntura política, e eu afirmo ainda mais. Talvez, desde a fundação, desde a proclamação da República, a gente não tenha um momento tão turbulentamente, tão turbulento, tão politicamente, assim... nocivo em alguns aspectos, né? E que tem gerado em muitas pessoas certa descrença ou mesmo a insurgência de certas concepções morais que não tem a ver necessariamente com a esfera pública e a consolidação de uma opinião pública, tá? Então, na atualidade, essa conjuntura política, ela vem deixando algumas características, ela vem mostrando para a gente algumas características, né? Primeiro, eu acredito que nós estamos vivenciando um momento de ascensão de novos partidos de direita, né? Tomou vulto nos últimos anos, a partir de uma onda que ganhou uma grande força, uma grande propulsão nas eleições municipais
de 2016, né? Então, justamente nos vácuos deixados pela chamada direita tradicional e mesmo pelo centro-esquerda. Então, essa nova direita surgiu, e essa nova direita surgiu e conseguiu agregar junto para si setores da sociedade que estavam descontentes, entre aspas, com tudo que estava aí. Esse é um primeiro ponto dessa nossa atual conjuntura. O segundo ponto, que é importante frisar, que ainda, mesmo que desgastada, há uma consolidação, viu, Clivonei, dessa comunidade chamada comunidade moral bolsonarista, tá? Que é estruturada no quê? Na crença compartilhada de códigos binários. Então, é a divisão do mundo político e do mundo real, né? Entre o bem, o mal, o sagrado, profano, gente de família indecente, ou como muitos gostam de falar, cidadãos de bem, né? Então, isso vem gerando constantemente uma ativação de sentimentos coletivos assim de alta voltagem, o afeto, o medo, o ódio. É como se fosse uma bomba catártica, né, de julgamentos instantâneos. Então, a pessoa não concorda com você e ela automaticamente já faz um julgamento total de como vai ser sua vida, de como você é, do que você significa, do que você representa, tá? Então, esse é o terceiro ponto que é bom frisar. O quarto ponto dessa conjuntura política, para não prolongar muito, né, a gente está vendo reluzir também um fenômeno político em vários colégios eleitorais aí das grandes capitais, né, que é um pouco da indiferença desse binarismo político que foi muito marcante em 2018. Tá? Basta você pegar, por exemplo, os dados referentes, as pesquisas eleitorais referentes, que mostram claramente que essa força binária, esse dualismo político, essa polarização, ela tende a se enfraquecer nessas eleições municipais de 2020. Tá? Então, tanto o PT como o bolsonarismo, eles vêm enfrentando muitas dificuldades, por exemplo, enfrentaram dificuldades para compor suas chapas, e enfrentam dificuldades para afirmar-se eleitoralmente, né, nesses grandes colégios eleitorais. Porque o alvo do eleitor, o anseio do eleitor de mudança política, não envolve, assim, substituição de pessoas em cargos, mas também direcionamento às tendências, tá? Então, é uma conjuntura política bem interessante, mas é uma conjuntura política que remete muito a gente tentar entender como que a dinâmica da população em termos de engajamento, ela não pode ser subestimada. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente também não pode cair um pouco nesse dualismo político, né? Como se a arena política fosse uma arena do bem e do mal, como se a arena política fosse necessariamente uma arena onde eu preciso destruir aquele no qual eu não concordo. Talvez não seja isso interessante, talvez a população esteja um pouco mais atenta em relação a isso. Viu? Você acredita que esse arrefecimento da polarização verificada com bastante intensidade nas últimas eleições, mas que nós tínhamos também anteriormente, quando nós tínhamos uma polarização entre PT e PSDB, basicamente, né? Você acredita que essa polarização, esse arrefecimento da polarização tende a ser positivo, e o que esperar dele? Nós podemos ter uma diversidade maior de figuras de personalidades públicas sendo eleitas, de diferentes partidos, diferentes vieses. Como que você analisa? Tá. Nós tivemos um período que a eleição do Bolsonaro ele significou o fim, né, daquela era que começou a ser consolidada a partir da eleição da promoção da Constituição de 1988 e as eleições gerais de 1989, né? É curioso porque nós tivemos já 2 presidentes que não conseguiram terminar o seu mandato. Foi Fernando Collor, que da 30 de dezembro de 1992, ele renunciou, ele não foi empichado, né? As pessoas acham que às vezes ele sofreu impeachment, e a própria Dilma Rousseff, né? Que logo no início, ali, depois de cumprir 1 ano de mandato, ela acabou sofrendo, entre aspas, o impeachment ou o golpe parlamentar. Então, o que a gente viu é um deslocamento, isso é nítido, né? Um deslocamento do eixo de polarização PT e PSDB, que foi muito presente desde a redemocratização, muito forte, como 2 partidos protagonistas desse cenário de disputa política, e esse deslocamento ele afetou diretamente o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, porque é difícil no Brasil
Tá? É muito difícil no Brasil, e isso as pesquisas mostram claramente, né? Isso é evidente, as pesquisas, principalmente na década de 90, ali, elas mostraram muito isso, o papel dessa negociação que muitas vezes ela é pautada em interesses escusos entre legislativo e executivo na esfera federal e que reverbera também nas outras esferas, tanto estadual quanto municipal. Tá? Então, eu costumo sempre falar que a democracia é mais do que um conjunto de regras que garante respeito à vontade da maioria. Democracia é um estado de participação. Então, o engajamento das pessoas nessa nova dinâmica política eleitoral não significa qualidade. É isso que é bom deixar muito claro. Não é porque as pessoas estão muito mais inteiradas nas discussões por meio das tecnologias de informação e comunicação, que o debate ele se tornou mais qualificado. Aliás, eu tenho a tese de que, em alguns aspectos, o debate ele perdeu muito da qualidade, exatamente porque nós estamos num momento onde é possível, quando você não é somente uma pessoa que recebe informação, mas você é uma pessoa que também pode produzir informação, talvez essa produção de informação ela não esteja tão consolidada dentro de uma rigidez analítica, dentro da possibilidade de você checar fontes e etc. Tá? Esse é um debate muito importante. Então, o que a gente vem vivido nesses últimos tempos é um momento de substituição de um cenário político de hegemonismo de dois partidos por um outro que a gente ainda não sabe direito o que é. O que a gente sabe é que surgiu, né? A gente teve um campo minado aí, a gente teve um campo fértil, aliás, que possibilitou com que surgisse, né? E, na verdade, a gente não pode falar assim, surgiu. Ele revelou-se um campo da sociedade brasileira que sempre esteve incrustado na nossa sociedade, né? Desde a nossa consolidação de uma elite do atraso que nós temos, desde a consolidação de uma sociedade altamente excludente, de uma sociedade moldada na cultura escravocrata, na cultura do patriarcado. Então, isso se revelou, né? Então, esse novo cenário é um cenário que causa um pouco de receio, porque parte desses setores, eles não dialogam, não querem dialogar dentro do campo democrático. Eles estão fora do campo democrático. É até bom deixar isso muito claro, porque a pluralidade de discussões, de ideia, ela é muito bem-vinda. Tá? Só que desde que você faça ela no campo democrático. Existem alguns tipos de frentes políticas, vamos dizer assim, que elas não são liberais e muito menos conservadoras, elas são reacionárias. E aí que é o problema, porque a gente, quando está falando de conjuntura política, quando a gente está falando de eleição, nós estamos falando do fortalecimento da democracia brasileira, né? Zé, e como que a gente discute política e a gente lida, faz política num ambiente permeado por tantas ideias reacionárias, né, em que as pessoas são tão negacionistas diante de verdades históricas que a gente tem já estabelecidas? E muitas vezes fica difícil a gente até poder chegar na discussão, a gente construir caminhos diante dessa polarização tão gritante, né? Como lidar num ambiente como esse? Assim, a gente sempre, quando a gente vai falar sobre essas questões, e isso envolve não somente o momento atual das eleições municipais que vão ocorrer este ano, né, que já estão efervescentes, mas quando a gente fala de toda uma estrutura do que se pensa, da lógica política no Brasil, a gente sempre tem que tentar entender como que se deu, como que se dá, como que se consolida de fato uma lógica da prática política brasileira, tá? Então, é tradicional, viu, na política brasileira, a existência de uma espécie de jogo duplo, vamos dizer assim, o discurso público, que se refere aos direitos e necessidades dos cidadãos de um país, porém, o que movimenta esse cotidiano da sociedade, muitas vezes é uma prática política que rege pela lealdade das relações pessoais, tá? Desvinculada, às vezes, de qualquer compromisso legal ou ideológico. Então, essa realidade, ela não passa despercebida, claro, pela população brasileira. Então, o problema qual que é? É que isso pode gerar descrença, ou isso pode gerar o alimento, né, o combustível para o ódio.
Então, quando você alimenta, quando você retroalimenta práticas políticas que afirmam e costumam afirmar desde sempre situações onde prevaleça clientelismo, onde prevaleça o mandonismo, e o mandonismo não somente público, porque a noção de mandonismo ela vem da República Velha, né? A força dos coronéis, a força daqueles que conseguiam manipular as eleições por meio do voto de cabresto. Nós temos o mandonismo privado também, nós temos a iniciativa privada parasitando o Estado, e essa prática de parasitar o Estado faz com que os interesses privados eles estejam acima dos interesses públicos, né? E isso é uma prática muito corrente de toda a tentativa de consolidação da democracia brasileira, tá? Então, assim, a gente é até bom usar como um exemplo que até a nossa própria democracia mais recente, ela não nasceu repentinamente. Ela nasceu com uma insurgência popular, né? Ela foi uma transição pactuada. Nós tivemos uma transição pactuada, né? Os militares, inclusive, tentaram até progredir com a sua institucionalização, mas eles perderam o controle do processo eleitoral ali na década de 80, de sucessão presidencial. Como eles não tinham maioria do colégio eleitoral, eles acabaram aceitando essa transição, tá? Então, isso ela gera automaticamente a possibilidade de ter uma descrença na população brasileira, uma descrença em relação à política. E aí essa descrença, ela não é uma descrença, como se diz, é uma descrença dentro do senso comum, é uma descrença que ela é analisada, tá? Isso é muito importante a gente ver, tá? Porque, assim, as próprias democracias do mundo ocidental, de uma forma geral, né, a gente chama de terceira onda democrática, elas vêm sofrendo duros ataques. Na década de 80, 1980, começou-se a ter um processo de dissolução das influências dos partidos na Europa. E isso reverberou muito no Brasil, mas 20 anos depois, tá? Porque ali a gente ainda estava começando a consolidar o surgimento do multipartidarismo, etc. O que a gente vê hoje no Brasil é uma descrença muito grande desses meios tradicionais de fazer política, desses meios institucionalizados, dessas organizações tradicionais. O último Atlas Juventude, que foi publicado em 2014, ele mostrou que a instituição mais rejeitada, e não falo só política, viu? A instituição mais rejeitada pelos jovens brasileiros de 16 a 29 anos no Brasil é o Congresso Nacional, seguido dos partidos políticos. Então, você percebe, esse distanciamento da política tradicional não significa apatia, não significa que as pessoas não queiram participar da política. Isso é bom deixar claro. A questão é que muitas vezes as pessoas procuram outras ferramentas para participar, outras formas de engajamento que não sejam, por exemplo, esses formatos tradicionais. E aí vem a dificuldade dos partidos tentarem dialogar com essas pessoas. E quando a gente vê uma democracia representativa, isso é bom deixar claro, uma democracia representativa sem a ausência de partidos orgânicos para fazer essa mediação no jogo democrático, é a possibilidade do surgimento de líderes populistas, de pessoas com invocações moralistas, de grupos vinculados a entidades religiosas e etc. e tal, que atravessam o jogo democrático, rompendo com a necessidade de mediação de organizações, né, nessa esfera de debate e construção dialógica da prática política, tá? Eu queria pegar um ponto aí do que você falou agora, que tem bastante a ver com a questão desse ódio que muitas vezes é fomentado aí nas nossas relações políticas, talvez muito mais pela facilidade aí de acesso às informações digitais, a gente consegue receber muita informação, nutrir esse ódio, mas tem dificuldade de fazer a análise correta de tudo aquilo que a gente recebe no nosso Facebook, no nosso WhatsApp e tal. Queria que você comentasse um pouco sobre as fake news, né? A Bruna comentou aqui, a liberdade de expressão, de certo modo, hoje é mal usada ou mal interpretada. Aí a gente tem aí como exemplo o debate sobre as fake news. As fake news podem ter colaborado para um desgaste ou mesmo uma falha na democracia brasileira? E aí, emendando com essa pergunta, qual que você acredita que pode ser a dimensão, a influência dessas fake news nas eleições que a gente já vai ter daqui a algumas semanas, né, de 2020? Você acredita que é possível minimizar a influência
negativa das fake news na realidade política do país? Olha só, essa questão ela é muito importante porque ela é uma questão que vem pautando, inclusive, iniciativas do próprio TSE, né, e do próprio Supremo, no sentido de combater fake news. Quando a gente fala fake news, nós estamos falando de informações falsas, correto? Não há possibilidade de ter uma arena democrática, de ter um jogo político consolidado, de ter um jogo político de respeito à diversidade, se a gente instrumentalizar ferramentas de fake news, se a gente instrumentaliza discurso político que ele não é condizente com a verdade. Então, a difusão de fake news, ela se tornou muito mais abrangente. Por quê? Porque a primeira coisa que é importante sempre frisar, tá? A prática de fake news, ela tem como matriz de difusão perfis com comportamentos normalmente inautênticos ou coordenados. Né? Então, assim, isso reverbera muito quando a pessoa já tem uma prática política, às vezes, difusa, e um posicionamento político que ele é consolidado. E a pessoa, na sua casa, no seu escritório, no seu convívio familiar, ela acaba simplesmente repassando um conteúdo que foi orquestrado, que foi pensado exatamente para que essa pessoa não faça checagem de fonte. E isso é muito perigoso para o processo eleitoral, de uma forma geral, porque ele não deturpa só o processo eleitoral, ele acaba com reputações, ele acaba com pessoas. Pessoas têm famílias, pessoas estão disputando a política, discordam de você, mas elas são seres humanos. Que direito a pessoa tem de divulgar, de compartilhar, ou mesmo de produzir uma informação falsa de forma aí volta a frisar, de forma a destruir o seu adversário. Na democracia não existe inimigo, existe adversário. Quando você quer destruir o seu adversário, você está disputando fora da arena democrática. Isso é típico de pessoas que se comportam como pessoas com características fascistas, né? Que é aquela definição difícil de fazer, né? O que é o fascista. Então, assim, o TSE, ele tem se articulado, né? Junto com algumas plataformas de mídias sociais, no sentido dessa promoção, vamos dizer assim, de uma atuação mais preventiva, tá? Então, minimizar e neutralizar a ocorrência de fake news. Além disso, as várias companhias, esses grandes conglomerados aí de mídia, eles vêm se comprometendo com o desenvolvimento de ferramentas, tá? De monitoramento de páginas e perfis com comportamentos específicos, tá? Então, além disso, nós temos boas agências de checagem de informação no Brasil. É fundamental, quando a pessoa vai compartilhar alguma informação, que ela utilize as agências de checagem. A gente tem meios de comunicação que fazem isso constantemente, tá? Então, por exemplo, no Brasil, é proibido você impulsionar e disseminar fake news, é crime eleitoral, tá? Um candidato, por exemplo, não pode divulgar mensagem em massa sem consentimento dos contratos, dos contatos. Então, um cara vai lá e te coloca num grupo sem o seu consentimento, porque ele quer divulgar politicamente alguma coisa, ele não pode, tá? Isso é proibido. Então, o que a gente vive hoje é uma experiência democrática, tá? Atrelada com a emergência dessas massas digitais, é bom falar isso. Isso vamos dizer, nova economia de identificações, tá? Então, existem grupos de referência em plena articulação. Soma-se a isso uma idealização irrestrita de um líder, gerando uma opinião massificada e amplamente disseminada. Então, uma fake news nesse ambiente é igual colocar açúcar no meio de uma formiga, ela vai ficar louca, porque ela não tem, ela em frente ao computador, muitos indivíduos eles se sentem fortes, né, poderosos. Então aí, às vezes, falta ali o discernimento. Ele se torna crédulo desse levante de opiniões e muitas vezes ele se torna também incorrigível. Aí eu até pego uma frase do Christian Dunker, que ele falava que é um processo de, abre aspas, suspensão de inibições, regressão cognitiva e ódio. É aí que vem o ódio.
Aí você começa a entender como que aquela pessoa próxima de você, ela pega uma informação, uma fake news assim, deslavada, terraplanismo, falando de vacina chinesa. A que ponto a gente chegou? A gente nunca vivenciou isso na história do Brasil dessa forma, mas ela compartilha, ela reafirma, ela luta, ela categoricamente milita nas redes sociais, e se deixar, ela vai brigar até com o próprio primo, com o filho, para poder defender aquela ideia e rotular uma vacina, por exemplo, de vacina chinesa, né? Então, são tempos bem difíceis. Pois é, e a gente pode enumerar tantos absurdos, né? Por exemplo, de que os negros, durante a escravidão, se entregavam para virem escravizados para o Brasil, né? Ou se entregavam para os traficantes de escravos, ou mesmo de que as universidades federais somente plantam maconha, enfim, essas coisas absurdas que as pessoas acabam multiplicando, e realmente a gente tem um grande desserviço, né? Mas você falou de mecanismos que já têm sido discutidos, inclusive em âmbito do STF, no sentido de coibir. Você, de fato, acredita que esses mecanismos serão efetivos quanto ao controle dessas fake news, inclusive? Aí a gente fala sobre a campanha eleitoral que está em curso, mas fake news está no dia a dia, né? Independente do período eleitoral, e ela te influencia, te contamina, independente do momento do ano. Sim, correto. É muito difícil, viu, Ivonei, o monitoramento constante. Porque aí a gente volta um pouco naquela obra clássica do George Orwell, né, 1984, aquele monitoramento constante, a figura de um grande líder, e você não pode ter nenhuma atitude que não seja condizente com aquilo que o Estado totalitário quer. Só que tem um detalhe, você fazer a regulamentação de certas práticas, como a lei da fake news, não significa censura. Muito pelo contrário, ela pode dar a possibilidade com que certas questões que são colocadas na arena da esfera pública, elas precisam ter um refinamento. Não é tão simples, não pode ser tão banal uma pessoa divulgar ou mesmo criar uma notícia, um factoide, porque assim, se você for no Twitter, se você for no Google, se você for no WhatsApp mesmo, você vai ver várias fontes de informação, jornais que às vezes não tem tanta credibilidade, mas isso é interessante, você ter um jornal, você pode criar um jornal virtual, uma página de informações, um blog, um vlog, isso é muito bom. Só que tem um detalhe, o limite disso é você sempre se pautar pelo mínimo de razoabilidade, e é o que muitas vezes a gente não acontece. O que a gente vê e a gente viu nas eleições de 2018 e mesmo nas eleições de 2014 eram máquinas de destruir reputações. Máquina de destruir reputação não é assim, não é razoável a gente pensar em uma democracia oxigenada, uma democracia saudável, com máquinas de destruir reputação. E às vezes com dificuldade de identificar. Então, às vezes a pessoa posta, mas ela não quer se fazer ser identificada, né? E essa é a dificuldade que o Supremo está tendo naquele inquérito das fake news. Porque é difícil você achar a fonte. A fonte porque, como eu tinha falado, a fonte, às vezes, ela é difusa. Ela é uma fonte que não tem uma cara, ela não tem uma solidez. E aí ela terceiriza a mentira. Ela terceiriza a propagação das incoerências. Então ela joga num grupo que tem 100 e poucas pessoas, esperando que naquele grupo exista uma reação em cadeia, onde 4, 5 ou 6 vão compartilhar, e isso acontece. Tá? E quem só tem a perder com isso? É a democracia brasileira, é o processo eleitoral brasileiro. Gente, vale lembrar que as pessoas no Brasil, de uma forma geral, né? O Brasil é um país muito descrente em relação a progresso social, em relação ao progresso econômico. Se a gente pega uma pesquisa recente, foi publicada no Latinobarômetro, né? A pesquisa foi feita de junho a agosto de 2018. O site Latinobarômetro, o Instituto Latinobarômetro é muito bom. Ele constatou que apenas 6% dos brasileiros tem percepção positiva do país em relação ao progresso social, em relação ao progresso econômico. E o Brasil é um dos países na América Latina que menos tem um apreço tão grande pela democracia como o melhor sistema de governo.
41% dos brasileiros dizem, por exemplo, que daria no mesmo se tivesse democracia ou não democracia. Daria no mesmo. Ou seja, a gente tem uma baixa consolidação do que significa potencialidade democrática. Quando a gente se depara com uma arena política, uma disputa eleitoral recheada de fake news, é um golpe certeiro para aumentar esse percentual. Isso só favorece quem? Novamente, só favorece aqueles que, no fundo, eles têm uma vontade imensa de não mais ter uma distribuição de poderes em três, né? Aquele legado clássico do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Existem algumas pessoas, existem alguns grandes caciques, que por eles não existia mais nem legislativo e nem judiciário, só executivo. Zé, eu gostaria de, nesse momento, aproveitar para agradecer aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, inclusive o Yuri Tonelli comentou: combater fake news é muito complicado. Fico imaginando como as ferramentas poderiam fazer isso de forma mais eficiente. Aí eu quero também mandar um abraço para Judete Domingos, para Bruna Moreira, para Thelma Gomes, para Aparecida de Fátima, todas essas pessoas que estão nos acompanhando, e mandem mais comentários, mandem mais perguntas. Se não der tempo da gente responder, a gente encaminha para o Zé Elias aí, né? Quem sabe ele volta para responder as perguntas numa próxima ocasião. Zé, você falando sobre agora há pouco, sobre a nossa democracia ao longo do último século, né? E que inclusive culminou aí nessa realidade que a gente vive hoje, uma democracia cheia de problemas, caótica. Onde nós erramos? Inclusive com relação ao processo eleitoral, onde que está aí o problema? Está nas elites? Onde que ou está talvez na subserviência do nosso povo? Enfim, como analisar isso? Tá. A primeira coisa, é bom deixar claro que a gente não pode aderir a uma opinião de automático enquadramento do comportamento do brasileiro em certos rótulos. Tá? É até um debate muito grande dentro da academia, entre alguns antropólogos e entre grandes sociólogos, sobre o que significa ser brasileiro, o que é o brasileiro, né? E aí consolidou-se na própria mente, no senso comum, né, na mente dos brasileiros, de que o brasileiro é um povo alegre, de que o brasileiro é um povo malandro, de que o brasileiro é um povo que muitas vezes não faz distinção entre casa e rua, onde utiliza o carnaval como uma forma de levar ingredientes da sua casa de maneira revirada para o cotidiano anárquico da rua. Então, essas caracterizações do brasileiro, elas são muito perigosas, elas não são legais, por um simples motivo, falando sociologicamente, porque elas nos responsabilizam, elas isentam a gente e as instituições de uma responsabilidade de acreditar, por exemplo, que é possível a gente ter uma democracia forte, né? Então, não, o Brasil vai ter sempre corrupção, o Brasil vai ter sempre políticos que são ladrões. O Brasil sempre foi galgado na lógica do patriarcalismo. Nós nunca vamos mudar. O Brasil é um país reacionário por natureza. E, na verdade, a gente não pode pensar dessa forma. Na escola, muitas vezes falavam para a gente: o Brasil já começou errado. Nós viramos uma colônia de exploração. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, por isso é que eles são desenvolvidos. Existem pessoas que ainda, inclusive de maneira super racista e perigosa, falam que o Brasil, por ser o país que recebeu mais negros no mundo, né, no processo do tráfico de escravos, eles acabou sendo um país legado a ser um país desenvolvido, uma visão eugenista, racista, que ainda permeia o nosso cotidiano, a nossa forma de ver política. Todas essas visões, elas são muito perigosas. O Brasil é um país racista? Muito. Nosso racismo é estrutural. O Brasil é um país machista, com um patriarcado ainda muito incrustado nessa noção da visão da lógica da família ser estruturada a partir da figura do homem? Sim. Nós temos um sistema político fragilizado? Sim. Nós temos partidos que não são consolidados organicamente? Sim. Mas isso não significa que nós não possamos fazer análises, fazer uma divagações, fazer questionamentos no sentido do aprimoramento.
Então, é possível combater práticas racistas e fundamental, é possível combater práticas de preconceito de gênero ou qualquer forma de preconceito, é possível a gente consolidar partidos mais orgânicos que representem a demanda da população, e é possível, no fundo, a gente vislumbrar um país desenvolvido, inclusive alcançando, de fato, uma plenitude de reduzir ao máximo as suas desigualdades sociais, porque nós somos hoje um dos países mais iguais do mundo. Às vezes é difícil você falar de política com um cidadão, com uma cidadã, que ela não tem saneamento básico em casa, que ela não tem um posto de saúde para ser atendida, porque ainda bem que nós temos um SUS, aliás, hashtag defenda o SUS, viu? Defenda o SUS. Então, às vezes não tem um posto de saúde para ser atendido, mas isso não significa apatia, tá? O povo brasileiro não é apático. Não é que o povo brasileiro não goste de política, é que a gente atrelou historicamente a política com políticos que não necessariamente fazem práticas que dizem respeito à nossa realidade. Sim. Zé, eu gostaria de que você comentasse um outro tema que está bastante ligado a tudo isso que você comentou. Já tivemos aí, ao longo da história, muitas pessoas que lutaram para que hoje nós pudéssemos ter o direito de votar. Né? Foi uma grande conquista, muito embora até você tenha nos apresentado agora há pouco uma pesquisa em âmbito aí de América Latina, que o brasileiro é um povo que, comparando com os nossos vizinhos, não valorizam tanto a democracia, acham que talvez tanto faz estarmos na democracia ou não, mas enfim, como o brasileiro enxerga a possibilidade de votar, o processo eleitoral? Como que ele enxerga esse momento? E se nós estivéssemos fazendo aí uma especulação, se a gente tivesse uma realidade como nos Estados Unidos, onde o voto é opcional, como que seria aí o grau de participação, você acredita? Tá. A gente, desde o processo de redemocratização, tá? E esse processo ele não foi um processo que necessariamente ele conseguiu agregar, tá, as pessoas, a população nos seus municípios, tá, no processo de fato de fortalecimento e incrementação da democracia. E a gente fala isso lembrando, por exemplo, que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição extremamente avançada. Ela é uma Constituição extremamente importante, extremamente forte. A nossa primeira Constituição foi em 1824, tá? E era uma Constituição, assim, que foi pontuada, né, inclusive dentro de uma Assembleia Constituinte, que ela foi uma Assembleia Constituinte mediada, realizada por pouquíssimas pessoas, enfim. Então, a nossa política, de uma forma geral, é uma política que às vezes não favorece, de fato, a participação das pessoas, apesar de nós termos dispositivos constitucionais que nos empurram para isso. Nós temos dispositivos na Constituição que dizem para a gente estão ali na Carta Magna, olha, vamos participar. Nós temos a possibilidade de invocar plebiscitos, nós temos a possibilidade de invocar referendos, nós temos a possibilidade de colocar para ser votado junto a uma mesa diretora de uma Câmara dos Vereadores, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa popular. Nós temos a prerrogativa de entrar com uma ação civil pública, invocando o Ministério Público, ou uma ação popular. E também nós temos a possibilidade de participar de conselhos municipais, que são muito importantes. Mas aí, qual que é a lógica? Nós temos pouco incentivo à cultura da participação. Nós temos pouco incentivo à cultura da participação no sentido do engajamento efetivo. As pessoas se distanciaram das instituições tradicionais. As pessoas não querem muito saber de partidos políticos. As pesquisas mostram isso. As pessoas elas têm uma antipatia pelo que está aí, por esse jogo político. E isso não significa, novamente frisando, que as pessoas não têm opinião, que as pessoas muitas vezes não queiram decidir. É que às vezes lhes falta oportunidade. São poucos os projetos que debatem efetivamente possibilitar com que haja um mandato mais descentralizado. Agora nós estamos vendo isso. Na cidade de Ribeirão Preto existem candidatos com mandatos coletivos. Isso é muito fantástico, isso é muito legal. Eu vi alguns candidatos em Ribeirão Preto, até parabenizo esses candidatos. A ideia do mandato coletivo é muito interessante também, se abrir possibilidade para que mais pessoas atuem no sentido da fiscalização do mandato, na construção do projeto coletivo. Então, assim, é preciso que a gente fortaleça essas ferramentas constitucionais
institucionais e, ao mesmo tempo, a própria dinâmica política brasileira ela precisa desse reforço, né? Incrementar mais a cultura da participação. Mas isso não vem de graça, por um simples motivo. Porque aquela pessoa que detém o capital político, ela não quer compartilhar com ninguém. Isso é fato. Basta, por exemplo, você entender que a disputa dentro dos campos ela se dá numa lógica de ultrapreferência. Então, por que um cara milionário se candidata? Por que será? Não é porque ele quer entrar para roubar, mas porque ele quer fortalecer, às vezes, o seu capital político. São as disputas dentro dos campos, né, em jogo, a partir do momento que você quer ter capital, quer poder. Então, é preciso descentralizar o poder. Quando você descentraliza o poder de decisão, de fato, você passa a favorecer e a fortalecer a possibilidade de a gente ter uma democracia mais inclusiva, uma democracia mais participativa, para além de simplesmente você ir lá de cada 2 em 2 anos, né, colocar um número na urna, às vezes você não tem identificação com o candidato. O nosso sistema político, ele é um sistema político que impossibilita essa identificação de lista aberta. É um horror, eu acho um horror esse sistema político, a gente deveria repensá-lo. Enfim, a gente tem várias características, vários ingredientes que desestimulam as pessoas efetivamente a consolidarem uma participação democrática mais efetiva. Zé, o Felipe Augusto Pérez te manda um abraço e comenta: há uma criminalização da política. O debate tem sido relegado a candidatos apolíticos e candidatos apolíticos têm sido exaltados, né? E voltando a falar sobre o negacionismo, você na resposta anterior você comentou sobre a Constituição de 88, que é muito elogiada, mas a gente já tem pessoas discutindo se não valeria a pena a gente rediscutir a nossa Constituição de 88, né? Dizendo até no argumento de que ela prevê muitos deveres, muitos direitos e poucos deveres, né? Enfim, talvez até num entendimento totalmente diferente do que aconteceu no Chile, né? Se inspirando no plebiscito chileno. Você acredita que há um risco? A gente... Eu procuro, normalmente, quando eu converso com as pessoas, não opinar de maneira a gerar o embate, né? Mas a gente vive, como eu volto a frisar, o que a gente vivencia hoje é um teatro dos absurdos. É a opinião que pode ser falada sem muitas vezes sofrer sanções. Certas práticas políticas que são realizadas pelo atual governo e por membros do governo, se fosse em outros tempos, já seria caso de impeachment, assim, automático. O Collor caiu por um Ford Elba, né? Então, a Dilma caiu por pedaladas que outros presidentes também fizeram. Então, assim, é um teatro dos absurdos. Mas quando um parlamentar se propõe a questionar a Carta Magna de 88, no mínimo, ele poderia até responder por quebra de decoro, enfim, a gente pode falar isso depois. A questão é que a situação, o panorama do Chile ele é bem diferente do Brasil, tá? Porque o Chile, ele tinha uma constituição que era herdada da ditadura do Augusto Pinochet, né? O Pinochet, que ficou de 1973 a 1990, tá? Então, essa constituição chilena era herdada da ditadura sanguinária do Pinochet. Vou abrir um parênteses. Ditadura sanguinária. E o nosso atual presidente, recentemente, ele elogiou o próprio Augusto Pinochet, né? Incrível. O nosso ministro da Economia, ele, quando veio dos Estados Unidos e vir para o Brasil, ele foi dar aula, estudar lá no Chile de Pinochet, segundo o ápice do liberalismo. É incrível, né? O liberalismo parece que consegue dialogar com os regimes ditatoriais, com o conservadorismo. Aliás, no Brasil é um país muito esquisito, porque é o único país do mundo onde você é liberal na economia e conservador nos costumes. É um oxímoro, só tem aqui, né? Só na nossa república. Então, o Chile ele tinha essa constituição herdada pelo Pinochet, tá? Então, o Chile passou por um plebiscito em 1988, derrotou o regime ditatorial de Pinochet, com eleições e voto popular em 1990, mas não conseguiu substituir a Constituição. Essa Constituição que estava vigente no Chile, ela foi redigida por um homem só, que era o colaborador de assuntos jurídicos do Augusto Pinochet, o Jaime Guzmán, tá? Ela foi promulgada em 1980. Então, eles tinham uma Constituição que foi escrita por uma pessoa.
Nós temos uma Constituição que ela foi redigida mediante a consolidação de uma Assembleia Constituinte. O processo histórico ele é totalmente diferente. Um rapaz, qualquer pessoa, não pode simplesmente falar que nós precisamos mudar a Constituição. Não é assim que funciona. E só um adendo, essa Constituição chilena, por que está tendo tanta efervescência lá? Porque nessa Constituição, o Estado ele tinha como função principal, né, garantir o funcionamento dos negócios. Ou seja, proteger a propriedade privada e o mercado financeiro em detrimento dos direitos básicos da população. Saúde, educação, seguridade social. Por isso que explodiu. Uma aposentadoria no Chile é de meio salário mínimo. Eles não têm previdência lá, a previdência deles quebrou. Inclusive, é o modelo de previdência que o nosso querido Paulo Guedes, como diria o meu ex-professor Marco Antônio Villa, o gênio da raça, né, dizia que era o melhor modelo previdenciário do mundo, era o modelo chileno que quebrou. Então, a efervescência do Chile é justamente por quê? Porque há uma falência, há um nítido reflexo da falência daquele modelo de Estado, que podemos chamar Estado, entre aspas, neoliberal. O plebiscito chileno, continuando aí em âmbito internacional, o plebiscito chileno e mesmo o resultado das eleições na Bolívia, você acredita que são ares que começam a mudar no nosso continente, que podem, quem sabe, inspirar mudanças também aqui no Brasil? Olha só, então... Ou você ainda acha que nós ainda estamos num processo distante? Tá. Eu vou pegar um pouco, até para situar um pouco analiticamente isso, até de maneira mais robusta, né, teoricamente, eu vou invocar um cientista político que a gente estudou muito na universidade, o Robert Down, e ele escreveu um livro maravilhoso, né, chamado Poliarquia, um clássico, recomendo a todos que leiam, um livro muito gostoso de ler, um livro legal. Ele dizia assim, que a ideia dele era assim, quando as decisões políticas, elas e seus efeitos, eles estão alinhados às expectativas dos cidadãos, à responsividade. Tá? Então, a gente entende a participação e a liberdade como elementos cruciais para o controle social da política. Se eu vejo nesse cenário atual, onde há uma reiteração categórica dessa afirmação do eu contra ele, do nós contra eles, do bem contra o mal, de nós precisamos derrotar um projeto, aquele projeto, porque esse binarismo ele se retroalimenta. Os dois que estão como centro do binarismo, eles precisam se retroalimentar, um se alimenta do outro. Então, a gente precisa romper essa lógica binária pela lapidação da praxis política. Então, o que a gente pode fazer? Qual que é a saída? É o fortalecimento do reconhecimento de que há uma estratificação social no Brasil. Nós temos uma desigualdade social intensa. Num momento como esse, é incabível o atual governo, por exemplo, debater possibilidade de privatizar o SUS. É loucura, mediante essa desigualdade social que nós temos, a dificuldade da população de ter acesso a recursos básicos que estão previstos na Constituição. Então, reconhecer que há desigualdade social, não aceitar essa hierarquização que é reconhecida, né, que nos iguala a todos na subordinação a certas autoridades morais, que são sobrepostas, às vezes, da nação, divindade. A gente não pode fazer isso. Existem espaços que são destinados a essas práticas, tá? Tentar reverter, eu acho muito importante falar isso, a representação política como um campo beligerante, tá? Um campo de guerra. É preciso urgentemente a gente reverter esse processo, tá? Romper, eu vou até abrir aspas, com a estrofe, né, de que a gente precisa reduzir o tamanho do Estado como forma de reduzir a oportunidade de mal feito da política. Ou seja, é como se a gente fosse jogar água suja com o bebê fora. Não, o Estado é ineficiente, vamos jogar, vamos acabar com o Estado, e a gente faz o quê? A gente coloca o quê no lugar? Sendo que o papel do Estado é exatamente o papel de promover a redistribuição, tá? Com políticas redistributivas. E também a gente combater um pouco, e às vezes poucos têm coragem de falar isso, mas eu acho que deve ser falado, que é a hipocrisia, né, que existe desse entrelaçamento entre moral privada e moral pública. Então, nós vemos vários segmentos da sociedade uma tentativa constante, até inescrupulosa, de enxugar, né, essa fronteira moderna entre o público e o privado. Isso não pode ser feito.
Tá? É preciso urgentemente te deixar claro isso, porque senão a gente passa a querer impor a nossa concepção moral de sociedade para além dos limites da nossa subjetividade, reforçando o quê? Reforçando aquela massificação de opiniões de que é preciso, por exemplo, a minha crença você seguir. Se você não concorda comigo, eu te persigo. A minha posição sobre como deve ser o Estado, você deve seguir. Se você não concorda comigo, eu vou te perseguir. E esses são ingredientes do que a gente chama de fascismo. E isso é bom a gente ter claro, tá? O fascismo não dialoga o fascismo não é amigo do diálogo. E o diálogo pressupõe o intercâmbio de ideias entre diferentes. Tá? Talvez a gente tenha que pensar a curto prazo, aliás, não é nem a longo prazo, nem a médio, a curto prazo, a possibilidade da gente causar uma nova disruptura no Brasil, urgentemente, enfraquecendo esses setores reacionários da sociedade. É urgente. Ou o Brasil faz isso, ou a gente vai ter mais uma década perdida e principalmente, nós vamos ter mais uma geração afetada por essa fulminância de ódio. Mas como causar essa ruptura? Quem cabe causar a ruptura? E como mudar a praxis política? E aí vai de vários ingredientes, mas eu acredito muito que isso possa se dar não de maneira verticalizada, né? Não de cima para baixo, não como dentro de uma lógica de subordinação, mas isso pode se dar através do fortalecimento dos campos proativos dentro da sociedade civil organizada. Nós temos no Brasil inúmeros movimentos, nós temos no Brasil inúmeras organizações que possibilitam com que o debate ele seja aflorado. Nós temos campo da cultura, nós temos campo da arte, nós temos a própria educação brasileira com professores, professoras que desenvolvem trabalhos maravilhosos, as frentes de pesquisa, né, a própria classe médica, mas assim, é o fortalecimento e o reconhecimento de que é preciso uma maior sintonia dentro desse campo progressista. Tá? E aí, falando da própria política eleitoral, um maior diálogo entre o campo progressista é fundamental. É fundamental que os partidos, é fundamental que os políticos, é fundamental que os militantes e mesmo os simpatizantes de grupos que estejam alinhados com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a luta por a redução das desigualdades, com a inclusão social, né, com a possibilidade de romper, de fato, com essa elite incrustada no Brasil, uma elite do atraso, uma elite que ela suga, parasita o Estado brasileiro, né? Tentar fazer com que a gente tenha mais oportunidades, de fato, de incluir outras perspectivas de uma sociedade mais inclusiva. Então, nós temos uma sociedade civil organizada. Falta essa sociedade civil organizada se organizar. Essa é a questão. Nós temos aqui nos comentários das redes sociais, do nosso Facebook, uma discussão bem interessante sobre qual pode ser o impacto de uma possível, né, ainda a gente não sabe como vai ser, uma possível vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Viradas podem acontecer, né? Vide 2016, de Donald Trump sobre a Hillary Clinton, mas na sua análise, Zé, apenas pegando uma síntese do que eles têm falado aqui, isso pode, de alguma maneira, influenciar a nossa realidade aqui no país? E os nossos modelos neoliberais podem ser revistos, no caso de uma vitória de Joe Biden, considerando que também eu acho que não vai fazer muita diferença. Assim, a gente, no início da nossa construção, na nossa lapidação da República, né, do Brasil, chamava-se inclusive República dos Estados Unidos do Brasil, a gente tentou até pensar em como a gente incorporaria esses ingredientes dessa federalização, que no Brasil ainda era muito frágil, por isso que a gente não tem uma federalização tão forte como a norte-americana, que eles têm as suas próprias regras, alguns estados possuem certa autonomia, e justifica um pouco esse processo eleitoral deles, que é um processo eleitoral que a gente às vezes tem dificuldade para entender, né? Do voto popular, ele às vezes não ter sintonia com o voto dos delegados, o papel dos swing states, né, que são os estados que às vezes votam em democratas, às vezes votam em republicanos. O que interessa para o Brasil nesse caso? Eu vou ser bem sincero, eu acredito que o Biden ele vai ganhar essas eleições, tá?
a gente não vai ter uma grande surpresa nos colégios eleitorais. O Trump talvez chegue perto ali, mas ele talvez não consiga reverter essa disputa nos colégios eleitorais, essencialmente nos swing states, que são os estados decisivos, né, que eles oscilam muito. Mas independentemente, eu sempre volto a frisar isso, independentemente de quem for eleito nos Estados Unidos, o Brasil ele deve se portar como sempre se portou antes de 2019, com uma postura de mediação, com uma postura de intermediar relações e, principalmente, invocar muito mais ainda uma postura de autonomia diplomática. O Brasil ele tem que estar sempre dialogando de igual para igual. Ele tem que vislumbrar essa autonomia diplomática, porque isso fortalece nosso processo de relação exterior, inclusive na questão da dinâmica das interações econômicas. Então, independentemente de quem ganha, o Brasil ele tem que ter uma soberania externa, ele tem que ter uma soberania diplomática. Isso é tradicional nosso. Isso é da tradição do Brasil. É a primeira vez na história republicana brasileira, eu volto a afirmar, é a primeira vez na história republicana brasileira que um presidente eleito faz abertamente ele deixa claro o seu favoritismo em relação ao candidato. Ele quase que faz campanha para certo candidato. Isso nunca aconteceu na história republicana brasileira. Só acontece agora. Não só fazer campanha, ele toma medidas que, de uma certa maneira, possam reverberar positivamente. Exato. Né? Exemplo disso foi a visita do vice-presidente Mike Pompeo lá em Roraima, naquele embate com a Venezuela, ou mesmo a questão até da discussão dos impostos do Brasil sobre o etanol, angariando votos ali da indústria do etanol, nos Estados Unidos, da indústria do milho, né? Exato. É uma prática de extrema subserviência. É uma prática que eu, particularmente, a gente estuda a história do Brasil, a gente nunca viu o Brasil passar por isso. É uma relação de sujeição. Uma relação de sujeição, é uma relação de afirmação categórica de que nós somos uma república bananeira. E não é isso não é assim que funciona. Então a gente não pode ficar o Estado brasileiro, porque quando eu falo o governo passa, né? O Estado ele fica. O Estado brasileiro não pode estar refém de governos que esperam determinado resultado eleitoral, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial, já foi o primeiro parceiro comercial, inclusive, para poder, por exemplo, pensar em como vai ser sua dinâmica diplomática, como vai ser a implementação de políticas econômicas, como vai ser essa relação, que muitas vezes é numa relação bilateral. Então, é bem complicado. Eu acredito muito... Ou ainda determinar como a gente vai se relacionar com a China, por exemplo. Exato. É assim, para não entrar muito nesse debate, mas é descabível, sabe? Nós estamos falando de países soberanos. Nós estamos falando, por exemplo, da China, que é nosso maior parceiro comercial. Não dá para pensar em rotulações, em alcunhas, como se você estivesse conversando num boteco, como se estivesse conversando na sua casa. É preciso decoro, tá? E decoro envolve também você ter em volta de você pessoas que estejam à altura do cargo. Eu não vejo muito isso nesse atual governo. Sim, apenas trazendo um pequeno comentário do que o Felipe Pérez trouxe. Vamos lembrar que os golpes ocorridos na América Latina desde 2012 vieram sob governos democratas. Por outro lado, a derrota de Trump enfraquece Bolsonaro. Bem, a gente já tem mais de 1 hora de lives, eu gostaria de já ir encaminhando nosso bate-papo, nosso ótimo bate-papo. Acho que se desse, a gente ia bem mais para frente aqui, até porque tem várias perguntas aqui ainda no gatilho, mas até porque a gente está falando aqui de um espaço de internet, né, um espaço de web, e o ideal é que realmente a gente não tenha lives tão longas. Né? E aí eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, de tudo o que tem acontecido no cenário político brasileiro. Quais lições podemos tirar e o que esperar para o futuro? E aí eu queria que você emendasse já com as suas considerações finais. Ok. Assim, esse processo, ele não foi um processo que deu-se do nada, né? Ele é um processo, de fato, né? Isso veio sendo lapidado, isso veio sendo construído, né? Nós tivemos rupturas, e a ruptura ela faz parte do cotidiano da vida política brasileira. Talvez o que a gente possa vislumbrar, de fato, é a possibilidade da gente ter uma substituição
daquilo que a socióloga chilena Marta Lagos fala, né, de anos horribilis, de tempos horribilis, ou seja, da gente possibilitar com que novas convulsões, e convulsões eu digo sempre dentro desse campo da democracia, que novas convulsões sociais elas aconteçam no sentido da afirmação plena da soberania popular, da afirmação plena da sociedade civil engajada, da afirmação plena da possibilidade de você ter liberdade de expressão, de você ter um governo que lute efetivamente para não simplesmente fazer pacto com elites, fazer pacto com bancos, né, a agradar certos setores da classe média, mas um governo efetivamente que lute e que atue no sentido de implementar políticas públicas de principalmente combate à desigualdade e combate à discriminação. Então, assim, isso eu não acredito muito que isso aconteça, novamente frisando, somente por intermédio de instituições, né, nessa via neo-institucional. Eu acredito muito na mobilização das pessoas, eu acredito muito que as pessoas elas possam sempre desenvolver esse discernimento e longe da gente trabalhar com o imperativo categórico de que nós temos a ciência dos fatos, claro, porque se a gente não tiver a capacidade de reconhecer que nós estamos sempre em processo de aprendizado, a gente vai chegar para uma pessoa e vai simplesmente rotulá-la de fascista, só porque eventualmente ela votou no Bolsonaro em 2018, às vezes porque estava numa situação onde tinha que fazer uma escolha de Sofia, não podia escolher um, teve que escolher 8 por rejeição. Então, eu acredito muito que ainda há a possibilidade dos setores sociais progressistas dialogarem, né? E não simplesmente a gente rejeitar, a gente enquadrar grande parte da população brasileira como alienados, como lunáticos, como fanáticos religiosos, como fascistas e racistas, etc. Então, acho que é possível essa grande virada. Eu agradeço muito o convite, é uma satisfação estar participando aqui com vocês, é uma iniciativa muito interessante, fortalecer essas mídias digitais, fortalecer essas ferramentas para construção de conteúdo. O canal está muito legal, né? E sempre que precisar, estamos disponíveis para conversar com vocês, tá? Eu acho que esse tipo de iniciativa que vocês estão tomando é uma iniciativa que fortalece muito aquilo que a gente falou nessa live de 1 hora. É a possibilidade de a gente horizontalizar as esferas de produção de conteúdo, decisão e debate rico, né? Debate político rico, que é o que nossa conjuntura política brasileira demanda. Maravilha, Zé. Olha só, no nosso CDEP Talks de hoje, ele vai chegando ao fim, essa é a nossa primeira live do nosso projeto CDEP Talks. Conversamos hoje com o cientista social José Elias Domingos, que esteve falando com a gente sobre eleições, traçando um olhar sobre o passado para não repetirmos os erros. Zé, muito obrigado em nome de toda a equipe do CDEP. Realmente foi uma aula riquíssima que você pôde nos proporcionar hoje. Na noite de hoje, porque a live está sendo gravada à noite, mas à tarde, de manhã, de madrugada, depende aí do horário que você vai conferir e acompanhar com a gente a live. Realmente, muito obrigado por ter reservado um horário na sua agenda. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Aliás, aqui tivemos aqui mandar um abraço aqui para o Felipe, para a Sebastiana, para a Thelma, que são os últimos aqui que mandaram algumas mensagens. E lembrar que o CDEP Talks volta aí nas próximas semanas, abordando outros temas, voltaremos a abordar as eleições, discutiremos também direitos humanos, falaremos também sobre a consciência negra, né? E deve ser uma live que nós realizaremos exatamente no dia da consciência negra, por isso coloque na sua agenda, em breve nós vamos divulgar. É isso aí, brigadão, Zé, obrigado pela sua audiência, o CDEP Talks de hoje fica por aqui, até mais.